Olá, boa noite. Está começando Manias de Colecionador aqui na TV Unisso. E a gente começa o programa de hoje falando de uma coleção muito especial e, por sinal, exemplo de muita dedicação. Um ex-policial civil de Sorocaba, apaixonado por rádios, começou a colecionar na infância e atualmente já tem mais de 300 modelos. Alguns deles têm mais de 90 anos de história. Vamos ver. Olá, Julia! Estamos aqui em Sorocaba, na Vila Santana. Hoje vamos conhecer um pouquinho da história do Daniel. Ele coleciona mais de 100 rádios e já viajou por mais de 25 países. Vamos conhecer essa história um pouco? Hoje são 100. Mas Daniel já chegou a colecionar mais de 300 modelos de rádios de várias partes do mundo. O amor pela coleção começou na década de 50, quando ganhou o primeiro rádio dos pais. Meus pais não poderiam comprar um rádio, tanto que eles casaram em 1931 e somente em 1951, ou seja, 20 anos depois, é que eles conseguiram adquirir um rádio que está aqui na minha coleção. Como não poderiam comprar um rádio, e eu via também aqueles coleguinhas de família mais abastada, eles tinham um rádio portátil, nesse estilo mais ou menos assim, portátil a válvula, e eu ficava encantado com isso aqui. E não havia como comprar esse rádio. Então, mais para frente, quando eu comecei a trabalhar, estudar e trabalhar, eu direcionei meu foco para o colecionismo de rádio. Dentre tantas variedades, alguns modelos se destacam. Um desses exemplos é o fonógrafo, o primeiro aparelho que reproduziu a voz, lançado em 1891. Mecânico, o transmissor não possui nenhuma eletricidade e mesmo depois de um século, ainda é possível ouvir o aparelho tocar. Dentre os queridinhos está um rádio da década de 20. Para ter ideia do carinho que Daniel tem por esse aparelho, até a nota fiscal foi guardada. O aposentado conta que o modelo veio da França e é o mais caro da coleção. Em termos de rádio, eu tenho um rádio fabricado na França em 1926. Esse rádio foi o que eu paguei até um pouco mais caro. Ele é um rádio completo, ele pegava até as frequências dos aviões da época. Então ele tem uma gama enorme de frequência. E ele está intacto. E tem a nota fiscal de um sorocabano que foi em Paris no dia 3 de novembro de 1926. Essa coleção ainda reúne muitas histórias. O sorocabano conta que precisou se desfazer de alguns modelos, trocando-os por aparelhos importados, ficando apenas com 100 exemplares. Olho no rádio, eu sei se ele é importante ou não. Então, aqueles que eu julguei que não era importante, eu me desfiz dele, né? E aqueles importantes que eu ganhei, eu convoquei a pessoa, os que eu achei. Tem pessoas que já faleceram, então não era o caso de procurar a família, né? Então eu me desfiz desses aí, dado a importância dele ser quase nenhuma, porque tem que ter pedigree. E para quem quiser iniciar uma coleção, aí vai uma dica do Daniel. Primeiro, eu recomendaria passar por um psicólogo. Primeiro, ver se não é um desvio de conduta, nada. Mas eu recomendo que não se estenda tanto na coleção. Fique aí com poucos objetos, bons objetos, mas poucos também. Olha, e mudando de assunto, quem nunca conheceu algum fã da boneca Barbie, hein? Agora, imagina só ter 15 mil modelos diferentes da boneca. É isso que a alemã Bettina Dorfmann conquistou em 24 anos de coleção. E olha que tem moradora da região que também é apaixonada por bonecas, viu? A sorocabana tem até um quarto só para elas. Confira. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. A gente começa falando da alemã Bettina Dorfmann. Colecionadora há 19 anos, ela tem um número impressionante de 15 mil bonecas Barbie. Além disso, ela tem vários outros itens e acessórios da marca. Estampando páginas do Guinness Book, Bettina já foi eleita várias vezes como a maior colecionadora de Barbies do mundo. Apesar de ter vários modelos da boneca, a alemã confessa que prefere aquelas lançadas nos anos 60, estilo vintage.
E ainda falando em amor por bonecas, temos a colecionadora Fantine Rodrigues. A sorocabana coleciona desde 2005 e já tem mais de 500 itens no acervo. Mas nem todas são Barbies, a maioria da coleção é composta por bonecas, aquelas maiores. Algumas delas, como as da cantora Sandy e da apresentadora Eliana, que era um desejo de consumo de todas as meninas nos anos 90, chegam a medir 1 metro de altura. A coleção fica guardada em um quarto e só gente de confiança pode entrar lá. Que luxo, hein? Seja no Brasil ou na Alemanha, não há dúvidas que as bonecas realmente são peças fundamentais no universo dos colecionadores. E no próximo bloco você vai ver colecionador ou acumulador. Entenda qual é a diferença entre os dois. É já já. I love coxinha. Manias de Colecionador já está de volta, agora para falar de um assunto mais sério. Você já ouviu falar nos acumuladores? De modo geral, são pessoas que, diferente dos colecionadores, não têm uma lógica para armazenar objetos. Mas afinal, qual é o verdadeiro limite entre os dois? A repórter Fernanda Amaral esteve com um especialista e vai te explicar tudinho sobre esse assunto. Guardar uma coisa aqui, outra lá, até virar bagunça. Quem nunca passou por isso? Colecionar é uma prática comum. Porém, existem algumas pessoas que levam essa ideia muito além da normalidade, os chamados acumuladores. Agora imagine um mundo onde uma simples folha de papel amassada não pode ser jogada fora porque tem valor emocional. Esse é o universo de grande parte dos acumuladores. O acumulador, a gente colocaria assim, vamos dizer assim, tem acumulador que sabe que é, e você consegue conversar com essa pessoa e ela vai falar, sim, eu sei que eu sou e tudo mais, mas eu tenho uma dificuldade de me soltar disso, tarará. Se a gente descer para um segundo nível, vamos dizer assim, é a pessoa que já está perdendo assim, vamos dizer assim, ou ela perdeu ou ela está balançada na ideia da razão. Já vai começar assim, a ter umas certas, talvez, defesas, ela sabe de não querer conversar muito, aí começam os problemas, por exemplo, de repente, isolamento social, vai começar a ter um prejuízo, vamos dizer assim, no lar, assim, um quarto já não cabe mais nada, os excessos começam, vamos dizer assim. Aí você puxa para mais um grau ainda, que é a hora que você, teoricamente, vamos tirar a razão da ideia. Então, esse tipo de acumulador, que é o que a gente acaba vendo em sites, entrevistas, vídeos, até programas da TV, esses são os acumuladores extremos. Muitas pessoas confundem o colecionador com o acumulador. Mas o que grande parte não sabe é que o colecionador tem uma lógica por trás de cada item do acervo. Porque para um colecionador, ele pode querer muito aquilo, porque tem um significado muito grande para ele. Então ele vai lá e vai adquirir esse bem e vai guardar lá, expor na parede dele e vai ficar todo feliz, certo? Então, mas ele está usando o lado racional dele para, assim, pesar o quanto tem de valor afetivo para ele aquilo, o quanto está custando o objeto que ele quer e se entre esse balanço que ele faz, se vai valer a pena ou não. Para não confundir mais a cabeça do telespectador, o Mania de Colecionador te ajuda a distinguir os dois termos. Basicamente assim, a diferença entre os dois, se a gente fosse ver, é uma questão de funcionalidade na sociedade, vamos dizer assim. Vamos pensar que a ideia dos dois é a mesma, de trazer um objeto de fora da casa, certo? Para dentro da casa. Mas o colecionador, ele consegue fazer isso usando, por exemplo, a parte racional. O acumulador, no geral, ele tem um certo vazio dentro dele, que ele está tentando preencher com qualquer objeto que seja que ele está acumulando. O psicanalista explica que entre o acumulador e o objeto existe uma relação de dependência, na qual a maioria das vezes os itens ficam tumultuados em diferentes cômodos da casa, impedindo a passagem do próprio acumulador, inclusive de outros membros da família. Sim, quanto mais objeto ela está acumulando, o tempo vai passando, vamos dizer que ela comece a perder um pouco da noção da realidade, assim, do quanto de objeto. Mas vamos dizer que sobre um pouquinho de parte racional, né, na mente dela, para ela olhar para casa, para tudo mais e falar, tem bastante coisa aqui. Considerado uma doença, o acúmulo de objetos também tem tratamento. Além de medicamentos, é preciso apoio familiar e acompanhamento psicológico.
A família, em primeiro lugar, assim, quando percebe que a pessoa está começando a extrapolar, o que eu costumo dizer, nunca feche contato, nunca quebre contato, diálogo. Assim, porque se você fechar diálogo com essa pessoa, por exemplo, se a pessoa realmente iniciou um processo de virar acumulador e você fecha diálogo, tratando a pessoa do tipo, fio, joga essa porcaria fora, isso aí é um monte de lixo. Se essa pessoa começou o movimento, ela já vai começar a se defender, porque para ela é super importante de procurar formas de falar com essa pessoa, de como entender, assim, de tentar entender o que aqueles objetos significam na vida dela. Muito obrigada pela explicação, Fernanda. Você de casa certamente já ouviu falar nos YouTubers, não é? São os famosos profissionais que produzem conteúdo para o YouTube. O que poucos sabem é que boa parte deles também é colecionador. É o caso da youtuber mirim Júlia Silva. Aos 11 anos, ela coleciona bem mais que inscritos. Dá só uma olhada. Apaixonada por outras culturas e youtuber mirim, com apenas 11 anos, Júlia Silva é uma grande colecionadora. Entre carimbos, bonecas e capinhas de celular, a coleção dela que mais se destaca é a de borrachas. O acervo conta com centenas de itens em formato de animais, de comida e até celulares. Há 4 anos, Júlia iniciou a coleção depois de perceber a grande quantidade de itens que ganhava dos fãs por meio de encontros e da caixa postal. A youtuber conta que a maior borracha da coleção é uma do personagem Olaf, do filme Frozen, lançado pela Disney em 2014. O item tem 15 centímetros e outras 7 peças que se encaixam entre si. Júlia, que mora no Canadá e viaja muito com os pais, tem itens de diversas partes do mundo, como Estados Unidos e alguns lugares da Europa. E não saia daí! No próximo bloco, já em clima de Natal, vamos te mostrar uma coleção com mais de 300 Papai Noéis. É para daqui a pouco. Mania de Colecionadores já está de volta. E olha, a gente que ama a coleção já viu de tudo, não é mesmo? Agora, se eu te contar que uma menina americana de apenas 5 anos coleciona baratas, ficou curioso? A repórter Alicia Anacone fala sobre essa e outras esquisitices no Top 5 Coleções Bizarras. Fala galera, fala Ju, está começando mais um Top 5 aqui no Manias de Colecionador. E no quadro de hoje vamos mostrar algumas peculiaridades de coleções nunca imaginadas antes. Sim, o tema de hoje são coleções bizarras. Vamos conferir? 5. Coleção de camisinhas. Com 16 anos, Ricardo Filho começou a colecionar camisinhas. Hoje, dono da maior coleção de preservativos do Brasil, ele, com 29 anos, possui mais de 1.200 itens. Ele diz que a ideia surgiu por acaso, depois de perceber a gaveta cheia de preservativos. A avó de Ricardo, após participar de uma das primeiras paradas gays do Brasil, deu a ele o primeiro item da coleção. São camisinhas de todos os tamanhos inspiradas em diversos personagens e personalidades, além de exemplares históricos e raros, como um preservativo produzido de maneira artesanal na Amazônia. 4. Coleção de santinhos de pessoas mortas. Esse é o seu Ivo, colecionador de santinhos de pessoas que já faleceram. Cearense, ele deu início à coleção em 1991, quando guardava lembrancinhas de missas de sétimo dia de entes queridos. Ele também é cabeleireiro, e as pessoas que esperam para cortar o cabelo no salão do seu Ivo passam longe das revistas. Elas olham a coleção de santinhos para descobrir quais foram as últimas mortes da cidade. Hoje, Ivo conta com mais de 300 itens e sua coleção inusitada só aumenta. 3. Coleção Mal Assombrado. A coleção de objetos assombrados e demonologia do casal Lorraine e Ed Owen era tão grande que acabou se transformando em um museu. Fundada em 1952 nos Estados Unidos e com centenas de objetos amaldiçoados, o Museu de Ocultismo dos Owen é a única instituição do mundo dedicada a coletar e expor conteúdos com a temática paranormal. Lá estão abrigados os itens mais macabros e utilizados em rituais demoníacos em diversas partes do mundo.
Entre as atrações do local está a boneca Annabelle, em sua versão original. Além disso, o local abriga outros objetos de inspiração de filmes de terror, como o longa Invocação do Mal. 2. Coleção de taxidermias. Com obsessão por taxidermia, a família Smith possui mais de 213 animais espalhados pela casa. Eles acreditam que esse processo, mais conhecido como empalhar, faz com que os animais continuem vivos e belos para sempre. Com essa coleção, os Smith já tiveram $400 mil gastos. A família afirma que o importante é fazer o que se ama e que não ligam que as pessoas achem a coleção bastante bizarra. 1. Coleção de baratas. É isso mesmo. Shelby Cortman é uma garotinha de 10 anos que coleciona baratas. Hoje, com milhares de insetos, a estadunidense que é obcecada desde seus 5 anos de idade afirma que seus insetos são bem fofos e engraçados. My favorite thing about roaches is that they are unique and special. A garota diz que baratas não são uma espécie de monstro, como a maioria das pessoas acredita. O objetivo dela com essa coleção é ensinar o mundo a não ter medo de baratas. Deu para ver que esses colecionadores não estão para brincadeira. O Top 5 de hoje fica por aqui, mas na semana que vem eu estou de volta com mais curiosidades sobre o mundo das coleções. E se você tem alguma sugestão de Top 5, envie um e-mail para a gente no maniasdecolecionador@tvuniso.com.br. Um beijo e é com você, Ju! E mudando de assunto, tem muita gente que já está contando os dias para o Natal, não é mesmo? Eu sou uma delas. Mas já imaginou curtir o clima natalino todos os dias do ano? Chegou a hora de conhecer a coleção do Omar Rodrigues. Ele guarda Papais Noéis desde os 5 anos e tem outras coleções também. Confira. Nascido no estado de São Paulo, aos 58 anos, Omar Rodrigues exibe com orgulho suas inúmeras coleções. São mais de 1000 chaveiros que são mantidos em uma caixa e reúnem milhares de histórias. Mais de 40 bolas de porcelana, 300 Papai Noéis e lembranças de viagens feitas a vários países. Quando tinha 5 anos de idade, ele ganhou da mãe de sua professora um chaveiro de vassourinha e foi a partir daí que iniciou o gosto pela coleção. O que tem mais história para mim, mais representatividade são os chaveiros, que eu comecei com 5 anos, quando eu ganhei meu primeiro chaveiro de uma senhora. Esse chaveiro ele não vale R$1 hoje, mas se você me der um carro zero por ele, eu não troco. Pela representatividade que ele tem da pessoa que me deu. O sorocabano conta que a maioria dos chaveiros foram ganhos não somente de pessoas próximas, mas também de estabelecimentos. Ele explica que pedia chaveiros com o logo dos comércios para aumentar a coleção. Eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar no banco. Eu ia nas empresas entregar correspondência, eu pedia chaveiros da empresa, chaveirinhos de propaganda da empresa, não eram nem bonitos, mas eu ficava fascinado quando eu conseguia ganhar um chaveiro da empresa. Chegava mais um chaveiro, mais um chaveiro. Hoje eu tenho acho que uns 1.100 chaveiros, mais ou menos. Entre centenas de coleções, Omar nos mostra uma coleção de lembranças adquiridas em todas as viagens realizadas. São objetos que reúnem recordações de lugares em que já foi, como Turquia, Israel, Estados Unidos, México, Portugal, Itália, entre outros países. Esses enfeites que eu tenho na minha cristaleira são dos lugares onde eu fui viajar, então são presentes únicos. Eu fui para Israel, peguei um presente, era um pratinho que é do lado de onde Jesus foi enterrado, é uma coisa muito única para mim. Então isso eu não acho que eu achei lá em Israel, do lado do túmulo de Jesus. Eu fui para a Turquia, fui lá no Gran Bazar, consegui um prato que é a coisa mais linda, é um azul que está aí. Eu não vou achar um daqueles aqui, então são coisas únicas. Em ritmo para a época mais esperada do ano, depois de bolas de porcelana e milhares de chaveiros, é a vez de conhecermos a coleção com um dos mais importantes símbolos do Natal. Velhinho, bondoso, de barbas brancas e roupa vermelha, é ele quem na véspera do Natal traz presente para as crianças. Papai Noel, eu sempre gostei do Natal. Minha mãe sempre ensinou a gente a gostar do Natal. Tanto que aqui nas minhas costas eu tenho o menino Jesus já colocado. Natal me fascina, aquela coisa vermelha do Papai Noel, só que eu gosto de Papai Noel diferente. Composto por diferentes modelos e cores, a coleção natalina reúne mais de 300 Papai Noéis de variadas profissões. Tem Papai Noel azul, Papai Noel amarelo, Papai Noel pescador, Papai Noel esportista, Papai Noel profissões. Então não é tão difícil de consegui-los. Só que eu vou comprando um a um. Eu vejo o Papai Noel, do modo geral, eles são todos vermelhos. Um sentado, um de pé, um de um jeito, outro do outro, mas são Papais Noéis. Então eu vou comprando um, compro outro. Hoje minha coleção tem uns 130 Papais Noéis.
Pois é. Quem dera se o espírito natalino estivesse presente em todos os lares, assim como o de Omar. Que a bondade e a alegria do Natal façam parte de nossas vidas, não só em dezembro, mas durante todo o ano. Um belo exemplo de coleção, hein? O Manias de Colecionador fica por aqui. Eu agradeço o seu carinho e a sua audiência. Tenha um ótimo fim de semana. Na próxima sexta-feira a gente se encontra de novo. Até lá!